Sabe aquele ditado? A boca é a porta do sucesso? Pois é, usar a boca do jeito certo pode te levar muito longe na vida. Falar as coisas certas no momento certo pode abrir portas, contratos, oportunidades. E se você combinar isso com uma alimentação saudável, aquela boca ainda te leva para uma vida longa e plena. Pelo menos é o que dizem os nutricionistas do Instagram. Agora, tem gente que foi além, que usou a boca de um jeito estratégico, digamos assim. Beijou as pessoas certas, ou no caso, a pessoa certa, no lugar certo, na cadeia. E pronto, deu PT na vida e virou sócia majoritária da República Federativa do Brasil. Sim, estou falando dela, da nossa adolescente de 58 anos, da trocadora de fralda presidencial, a Janja. O problema, meus caros, é que ela continua usando a boca, só que sem usar o cérebro. E quando a boca trabalha sem supervisão, o que acontece? Isso mesmo, desastre. E é exatamente isso que a gente vai ver hoje, nessa entrevista onde ela fala tanta asneira, mas tanta, que basicamente confessa com todas as letras que quer implantar uma ditadura no Brasil. Se ajeita aí, porque hoje o show é dela, a Janja. A primeira desgrama Janja, também conhecida como a blogueirinha do Planalto, resolveu fazer mais uma de suas performances públicas, porque, claro, ficar fora dos holofotes não é uma opção. Em entrevista divulgada nessa sexta no podcast do Papel Higiênico com Letrinhas Folha de São Paulo, a deslumbrada falou tanta asneira que nem 1000 sidônios trabalhando em escala 6x1 por 5.000 anos vão conseguir consertar. A deslumbrada já começou alfinetando sua antecessora, Michele Bolsonaro, no melhor estilo Regina Jorge do Cerrado. Às vezes é exaustivo, Tati, exaustivo, porque assim, eu tenho que pensar na minha roupa, eu tenho que pensar no meu cabelo, porque eu mesma que faço meu cabelo, eu tenho que ver, tirei o óculos, eu não enxergo quase nada, é tudo embaçado, como é que eu me maquio? Às vezes eu tô num hotel... Tem aquele óculos que é um só, você não maquiar um dá certo aquilo pra mim, já tem. Mas você não viaja com maquiador, cabeleireiro? Não sou essa, não, você tá confundindo a primeira... Foi de propósito. Então é a outra, não sou eu. Sim. Enfim... Dá pra perceber que é você mesmo que faz o seu cabelo e a sua maquiagem, Janja. Tá uma merda. Mas quando a Janja diz que ela não tem maquiador, a tradução livre é essa. Maquiador? Eu prefiro parar em São Paulo para fazer plástica, querido. E nem assim funcionou. Gasta bilhões em viagens, hotéis de luxo, roupas de grife, uma equipe de gabinete mesmo não tendo cargo e quer posar de simples e modesta só porque não tem maquiador. Depois disso, a biscoiteira seguiu comentando aquele pequeno detalhe chamado gafe internacional, quando, no meio de um jantar na China, sim, na mesa do Xi Jinping, ela decidiu que seria uma boa ideia meter o pau no TikTok. Regulamentar as redes, Ti. Bora conversar sobre isso? Plot twist, a rede é chinesa. É tipo ir na casa do sogro e falar mal da feijoada dele. Óbvio que deu ruim. Todo mundo na comitiva ficou olhando para o prato de arroz sem saber onde enfiar a cara. Mas ela, plena, respondeu. Primeiro que não foi quebra de protocolo nenhum, nós estávamos no jantar conversando. Então, eu não entrei numa sala gritando, não, sabe? Então, não existe isso. Quer dizer que eu não posso falar? Eu não sou um biscoito de porcelana. Eu não sou um biscoito de porcelana. Ela diz, cheia de autoestima de quem acredita ser a nova princesa Diana, versão sindicalista. Realmente, biscuit não, mas porcelana de loja de R$1,99 sim. E meu Deus, voz, jeito, vocabulário, tudo daquela véia fofoqueira que é sua vizinha e ninguém suporta, a Janja tem. Eu não vou no jantar só para acompanhar meu marido. E ele nunca, em nenhum momento disse para mim, não fale, fique quieta. Sabe, não existe isso.
E não vai, Acho que se ele desculpa. fosse essa pessoa, você não teria casado Eu com não ele. teria casado com Ele ele, sabe obviamente. Ele jamais vai fazer isso comigo, Aham. nem com nenhuma outra mulher. Nenhuma outra ministra, sabe? Ele jamais vai fazer isso. Não, o Lula jamais vai mandar uma mulher se calar. Tirando aquela vez em que ele fez a ministra Aniele ficar calada, mesmo sendo assediada pelo ministro dos Direitos Humanos. Ou quando a Marisa tinha que aguentar calada enquanto ele rodava o mundo com a amante Rosemary Noronha. Ou quando ele mandou a Dilma ficar de bico fechado sobre os roubos na Petrobras. Então não existe essa possibilidade de eu não falar alguma coisa. E vamos combinar que eu tenho bom senso, né? Sim. Vamos combinar que eu sou uma pessoa, né? Me considero uma pessoa inteligente. Então eu sei muito bem até onde os limites que eu posso ir. Eu sei muito bem disso. Eu sei os assuntos que são mais delicados, que é difícil. Eu tenho bom senso e sou inteligente. Será? Vamos checar no VAR. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Mas eu tô aqui no Central Park para fazer importantes chamados aos cidadãos globais. Sempre falo que a gente tinha trilhado um caminho, tinha abrido aquela sendo irresponsável com a vida do presidente. Vou pedir para vocês uma salva de palmas ao nosso coração valente. evitando levantar carteles y ondear banderas. A Janja não só não é inteligente, como também é uma síndrome de Dunning-Kruger ambulante. Poderia ter falado com o Putin, pelo amor de Deus, para com essa guerra, sabe? Mas eu sei que aquele é um assunto delicado para aquele momento, entendeu? Mas eu não vou me furtar a falar sobre uma rede social, vamos combinar, né? Que tá matando criança. Sabe o que também tá matando criança, Janja? O tráfico. Mas isso você não critica, né? Sabe o que também tá matando criança? Aborto, que você tanto defende. Outra coisa que tá matando criança? A falta de saneamento básico, a falta de hospitais e atendimento médico. Tudo marca do governo Lula. Mas isso não te interessa, né? Melhor falar das redes sociais. Acabou de... Sabe, eu não vou me furtar a falar sobre isso. Da menina E que aquele foi momento eu quis talvez explicar um pouco melhor para o presidente Jinping e para não só para ele, mas para todos os ministros que estavam ali e a primeira-dama, porque vocês sabem que meu marido é analógico. Janja, você pronunciou analfabeto errado. Mas é engraçado como você se acha a rainha dos algoritmos, a sabe tudo das redes, mas apanha lá mais do que o seu marido. Né? Então, ele não sabe talvez usar os termos que a gente está acostumado a usar na rede social, enfim. E aí ele começou a falar que ele precisava que a gente discutisse um pouco mais com a equipe da China. O TikTok é uma rede social que foi criada na China, eu não sei como que está isso disperso, porque parece que estão comprando por pedaços, né? Naquele momento, inclusive, o presidente Xi falou que os Estados Unidos queriam comprar o pedaço americano do TikTok, né? Então, e o presidente começou a falar isso, que era importante a gente discutir, e aí eu perguntei para o meu marido, ok, posso complementar? Ele falou, não, pode complementar. E aí eu falei um pouquinho dessa questão, de como o algoritmo entrega para fora da E China. não teve nenhum mal-estar no momento. Claro que não, gente. Não, zero mal-estar. O Xi Jinping te deu um esculacho, todo mundo na comitiva se escondendo a cara de vergonha, até a primeira-dama da China ergueu uma sobrancelha, o que significa que ela não quer estar nunca mais nem no mesmo hemisfério que você, mas tudo bem. E aí o presidente Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas dentro da China. O quê? Repete! E aí o presidente Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas dentro da China. Eles também têm problemas dentro da China. Tem problemas dentro. Problemas? Só podia ser esposa do Petrobras. Essa é a mulher que se acha inteligente. A mulher que fala problemas.
Aliás, quem tem um problema, na verdade, tem dois. Entendeu? De colocar ele dentro de uma aeronave com esse tanto de problemas. 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 Problemas dentro, problemas dentro, problemas dentro, problemas dentro, Problemas. Problemas. Eu achei que isso seria o pior da entrevista, a maior vergonha da blogueirinha do Planalto, mas eis que ela conseguiu fazer ainda pior logo em seguida. Apesar de ter uma regulação muito forte lá, só pode usar a tela a partir de 11 anos com um horário específico, não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem efeito, tem prisão, tem, sabe? Tem toda uma legislação. E por que é tão difícil a gente falar disso aqui? Por que é tão difícil a gente falar em outros espaços, sabe? Não é uma questão de liberdade de expressão. A gente está falando de vida. A gente tá falando de criança. De crianças. Pode A gente morrer. está falando de rede social usada para disseminar ódio contra as mulheres. Você sabe disso, Tati? Sim. Sabe? Canal de YouTube disseminando ódio contra as mulheres. Eu estava conversando sobre isso com a primeira-dama da França. Sabe? Eu estava conversando com ela sobre a questão do bullying digital. Então, eu não sou uma voz única. Tem outras mulheres ao redor do mundo que estão falando sobre isso. Olha que sensacional, pessoal! Lá, quem não fica calado e não cumpre as ordens da ditadura comunista é preso! A Janja, que se diz minimamente inteligente, com uma imensa dificuldade de entender como que leis e regulamentações criadas numa ditadura encontram tanta resistência para serem aplicadas em uma democracia. A Janja fala ao vivo tudo que o PT almeja nos bastidores. Censura modelo chinês. Ainda bem que temos essa anta quadrada vazando tudo. Os petistas querem importar técnicas de controle social de uma ditadura para o Brasil, desde que sejam eles no comando. É a democracia relativa do Lula. Não sufoquem a artista. Deixem que ela fale e que fale muito. É fundamental que o Brasil ouça com todas as letras que a regulação defendida por Janja, Lula e a turminha é censura. Eles não escondem a admiração pela democracia da China, onde o governo decide o que você pode ver, ouvir e dizer. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Esbanja, a primeira cuidadora oficial desse lindo bebê Holborn. E mais, né? No Brasil, nem quem rouba, mata, trafica, etc. vai preso. Imagina prender alguém porque não está usando o TikTok de acordo com as regras do governo. Será que o presidente Xi também falou para ela que nos presídios da China as pessoas não usam celular? Qual o problema de aplicarmos isso aqui? Também estou aguardando eles copiarem da China o modelo de tratamento de políticos corruptos lá. Pena de morte! China condena ex-presidente de banco à morte por corrupção. E por que a Janja não perguntou para o Xi por que as redes sociais ocidentais, tipo YouTube, X, Instagram e Facebook, não funcionam na China? Por que ela não perguntou o que acontece com quem for pego usando com VPN? Mano, imagina o zeco que faz na cabeça dessa senhora. Imagina as minhocas que essa desgraçada coloca na cabeça do doente do Lula. Mas a Janja não é só burrice, tem malícia também. Problema? É o menor dos problemas. Essa mulher está defendendo que pessoas sejam presas por usar as redes sociais. Repararam também que ao recontar a gafe no jantar, a Janja não fala que reclamou do TikTok porque o algoritmo dava muita voz para a extrema-direita. Ela viu que estava entregando que a motivação de regulação das redes era só calar a oposição. Aí, ela escolhe distorcer fatos para aprovar censura. Está usando as crianças como forma de apelo emocional. A mulher não tem filhos, defende que se mate bebês no ventre, mas se lembra das crianças na hora de usá-las para censurar as redes. Minha senhora, o mais perto que você já chegou de cuidar de crianças é quando você troca as fraldas do seu marido. Além disso, Janja também falou de criminalizar quem faz bullying com mulher, vídeos e posts misóginos, né? Vale lembrar que para Janja,
Quem a criticou por quebrar protocolos nesse encontro na China é misógino. Ou seja, na regulamentação sonhada pela deslumbrada, os críticos seriam condenados e presos por discurso de ódio, como ela mesma exemplificou. Engraçado, a Janja fala tanto sobre prender quem faz vídeos ou comentários misóginos, mas não abre o bico sobre prender quem bate em mulher, como o filho do Lula. Aliás, o filho do Lula fez um comentário bem misógino sobre a Janja e ela ficou quietinha. Pelo jeito, a Janja se cala assim sobre alguns assuntos. A primeira desgrama chama a censura imposta pela brutal ditadura comunista chinesa de regulação e ainda questiona por que no Brasil é tão difícil prender as pessoas pelo que elas postam. Entenda, a essência do PT é totalitária. O modelo de democracia deles é a ditadura chinesa. O pior é que em qualquer país minimamente civilizado, isso seria repudiado veementemente pela imprensa, pela classe intelectual, artística, etc. Só que no Bananil, não. Aqui, essa parte da elite social e cultural simplesmente aplaude, a começar pela entrevistadora, que já está concordando com a Janja antes mesmo de ela terminar a frase. Essas entrevistas com cartas marcadas sem que a jornalista possa questionar de verdade são tão verdadeiras como uma nota de R$3 com a cara da Maria do Rosário. Mas eu não reclamo. É bom que ela se sinta à vontade, segura, para falar tudo o que tem na cabeça. Deveriam criar um podcast para a Janja ir todos os dias dar entrevista. Seria um serviço público extraordinário e didático. Janja usa a boca sem usar o cérebro e assim a gente vai sabendo o que o PT planeja para nós. Se tem uma coisa que nunca deve ser regulada nesse país, é a boca da Janja. Uma salva de palmas para a deslumbrada. Depois de tomar um esporro do ditador Xing Ling, Canjalina resolveu passear para espairecer. Foi então que, em meio a compras de grife, onde tudo era por $30.000, resolveu comer um pastel de flango. Ao chegar de volta no hotel, Canjalina já começou a se sentir mal enquanto fazia a troca de fralda do seu idoso, mas não levou muito a sério. Voltando à Brasilândia, a galinha Canjalina mal sabia que estava trazendo uma gripe aviária e que seria o agente transmissor. Ao chegar, ela se reuniu com as amigas para contar as novidades e mostrar as comprinhas que fez lá na Xinglândia, mas a transmissão da doença já havia sido feita. E agora, Brasilândia pode ter um surto de gripe aviária por causa da galinha Canjalina. E quem vai pagar essa conta? Mais uma vez, o povo brasilândio. Que triste, né, gente? Essa galinha Canjalina só dá prejuízo. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.